nós temos aí, obviamente, que a nossa revisão é em cima de assuntos que foram vistos por nós, né, em poucas aulas que nós tivemos, inclusive aula gravada. Mas a gente vai aproveitar hoje para fazer exatamente um resumão aí da parte de energia, circuitos elétricos e consumo racional, que são questões que sempre estão presentes na prova da natureza, né? Que é a prova de domingo, no que diz respeito à física, química e biologia. Ok? Então a gente vai, né? Temos aí o nosso GIFzinho, né? Nosso circuitinho aí, a bateria, o amperímetro, a lâmpada, que pode ser um resistor, nós já falamos isso. Nós vamos dar sequência hoje, né, de acordo com as questões que a gente vai discutir e abranger algum conhecimento a mais, né? Aí, aqui nesse GIF aparece a figura do amperímetro, né? Então, quando a chave é ligada, o que acontece? O ponteirinho lá do amperímetro, no caso aí um amperímetro analógico, visto que tem um ponteiro, né? Não é um digital. Então, nós temos aí. E como é que ele está ligado ao circuito? Tudo isso é importante, né? Mas por que ele é ligado em série? Isso a gente vai ver agora, né? Para poder discutir aí uma questão que vem na sequência. Então, eu trago para vocês aqui, dentro da parte de circuito elétrico, instrumentos de medida, né? O que são instrumentos? São aqueles utilizados para medir as grandezas elétricas. O voltímetro, que mede a DDP, o amperímetro, que mede a intensidade da corrente, o ohmímetro, que mede a resistência, o capacímetro, que mede a capacitância e assim por diante. O voltímetro, vamos chamar a atenção de vocês para os dois, né? O voltímetro é usado para medir a DDP e o amperímetro a intensidade de corrente elétrica. É importante ressaltar que eles operam com o circuito em funcionamento, tá? Eles operam, as medidas são feitas com o circuito, obviamente, em funcionamento. Diferente do capacímetro, do ohmímetro, que eles medem só lá quando o circuito está aberto, né? Não está tendo passagem de corrente elétrica. É por isso que tem que ter pilha, né, na hora de medir a resistência elétrica ou a capacitância elétrica. E agora vem uma importante informação aqui. O voltímetro, que tem alta resistência, no caso, resistência elétrica, é ligado em paralelo. E o amperímetro, que tem uma baixa resistência elétrica, ele é ligado em série com o ramo do circuito que se deseja medir, tá? Então, tá aqui, ó, um circuito simples, uma bateria, aquele circuito que estava lá no GIF, né? Uma bateria, aí estabelecendo uma diferença de potencial, o resistor, que possui a sua resistência elétrica, e quando eu ligo esse resistor, que pode ser a lâmpada, né? Pelo circuito, nós teremos aí circulando a corrente elétrica de intensidade I. Então, vamos lá. Coloquei os aparelhos aí, olha só, o voltímetro em paralelo com o resistor e o amperímetro em série, gente. É importante isso. Vocês vão já saber por quê, né? Bom, por que eu coloco o voltímetro em paralelo? Porque numa associação em paralelo, né, a tensão é a mesma. Então, a tensão em cima do resistor é a mesma em cima do voltímetro. Aí, mas não corre o risco de ir corrente para o voltímetro? Não, porque ele tem
uma resistência infinita. A resistência dele é muito grande. Então, para o voltímetro ideal, a resistência é infinita. Já o amperímetro, ele deve ser colocado em série. Por quê? Numa associação em série, a corrente é a mesma. Então, a intensidade de corrente que ele vai medir aí é esse I que está aí, ok? Então, um circuito como esse aí é utilizado para a gente poder determinar a resistência elétrica, não com o ohmímetro, mas utilizando o voltímetro e o amperímetro. Não esqueçam, voltímetro associado em paralelo e amperímetro associado em série com o ramo do circuito que eu desejo medir. Vamos ver um exemplo bem simples aqui, ó. Se esse voltímetro estiver registrando uma tensão de 12 volts, né, e o amperímetro estiver registrando aí uma intensidade de corrente de 100 miliamperes, olha só, hein? 100 miliamperes, então nós sabemos que essa corrente aqui de 100 miliamperes, ela equivale a 0,1 ampere. Por que eu chego nesse resultado? Basta dividir por 1000, porque 1 miliampere é a milésima parte do ampere. Então, quando eu divido por 1000, 100 dividido por 1000 dá 0,1 ampere. Tá? Não esqueçam desta equação aí. É lá que o pessoal chama de Vosserry, né? V, DDP é igual a R, resistência elétrica, vezes a intensidade de corrente. Então, se eu substituir esses dados aí, ó, 12 igual a R vezes 0,1, qual o número que multiplicado por 0,1 que dá 12? Obviamente, chegamos à conclusão que é 120. Como eu estou trabalhando no sistema internacional, né, em que a tensão é dada em volt e a intensidade de corrente em ampere, a resistência elétrica é dada em ohm. Ok? Beleza? E uma observação aqui importante. O voltímetro ligado em série, digamos, se esse, vamos trocar de lugar aqui, né? O voltímetro com amperímetro e o amperímetro com voltímetro. Se eu colocar o voltímetro em série, ele vai abrir o circuito, é um circuito aberto, e a corrente vai ser zero, não vai passar corrente. E se eu colocar o amperímetro em paralelo, como ele tem a resistência muito pequena, a corrente vai querer passar toda por ele, e é o que nós chamamos de curto-circuito. Então, voltando, o amperímetro, né, para poder medir, ele é ligado em série com o circuito e o voltímetro em paralelo. Se liga aí nessa questão. Olha só, uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada a cada 5 dias de uso. Olha, após 5 dias de uso. 5 dias. No início desse período, ou seja, no início aí dos 5 dias, a bateria funcionava normalmente e estava com uma carga total de 60 ampere-hora. Olha, nominal, carga total, né? De sua carga, 60 ampere-hora, ou seja, é corrente vezes o tempo, ou seja, isso daqui é uma quantidade de carga, ele está dizendo que é, né? É uma quantidade de carga. Mas que unidade é essa, professor? Ampere-hora. Tá bom? Se fosse ampere-segundo, seria o coulomb, mas aqui é ampere-hora. Então, a gente deixa do jeito que está. Olha, o Jorge diz que já marcou aqui a alternativa, né? Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos
do veículo desligado, ele associa um amperímetro. Olha, gente, aqui está a dica, que eu acho que o Jorge já foi nessa dica, né? Ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Como é que o amperímetro é ligado para poder medir a intensidade de corrente? Em série, nós acabamos de ver agora. Quando eu percebo aqui na letra A, né, aí vem a questão, me perdoe. Qual dos esquemas abaixo indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura realizada por ele? Não é só a maneira como ele é ligado, e sim também a leitura, né? Bom, aqui na letra A, ele está ligado diretamente em paralelo com a bateria. Gente, não sei se vocês já experimentaram, pega um fio elétrico e encosta nos dois polos de uma bateria de um carro. Ele vai dar um pipoco, porque você está colocando a bateria em curto. A dissipação de energia é tão alta que ele dá um pipoco assim, tá? Muito bem, então não pode ser a letra A, porque o voltímetro, o amperímetro, ele está em paralelo, tá bom? E ele não pode ficar em paralelo. Tá legal? Na letra B, notem que ele está ao longo do fio, portanto, está em série com o circuito. Beleza, então pode ser essa letra aí. E ainda está marcando 0,5 ampere. Muito bem. Na letra C, novamente, olha, novamente o paralelo aqui, novamente o paralelo, olha, ligado diretamente nos polos, tá? Está colocando em curto o circuito do veículo. Na letra D, está em série, então pode ser a letra D? Pode, né? Na letra E, de novo, olha, na letra E ele dá essa volta todinho, mas ele acaba ficando em paralelo, tá? Esta sacada faz com que você só fique com duas alternativas, tá bom? Bom, o que é que mede o... Tá, o Igor já matou, né? O que é que mede o amperímetro? Não é a intensidade de corrente. Então, e a intensidade de corrente? Ela nada mais é que a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Quem é a quantidade de carga? 60 ampere hora. Quem é o intervalo de tempo? Opa, o intervalo de tempo tem que estar em hora. Mas será que isso vai ser verdade? Vai. Então, eu tenho 5 dias de intervalo de tempo, 5 dias, e cada dia tem quantas horas? 24 horas. Então, olha como a hora vai embora. Tá certo? E está indo mesmo, né? E está indo. Eu sempre chamo a atenção que você não precisa ficar perdendo tempo com conta, tá bom? Você não precisa ficar perdendo tempo com conta. Olha só, esse 60 por 5, se eu dividir, vai sobrar um 12 aqui em cima, né? Então, 12 dividido por 24 ampere. Esse número aqui, ele é menor que 1. Então, é isso que tu não vai nem precisar fazer a conta, né? Este número, ele é menor que 1. Se ele é menor que 1, não pode ser 12, e sim meio. Ou seja, 12 é a metade de 24. Beleza, gente? Beleza? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a teoria, que a teoria vai salvar vocês na prova de domingo.
tá bom? A teoria vai salvar vocês na prova de domingo. Muito bem, dispositivos elétricos versus energia elétrica. Quantos dispositivos básicos nós temos que está relacionado com a energia elétrica? Vários, mas nós temos 3 que são os mais importantes aqui, tá? Eu vou trabalhar 2, já caíram pra caramba, um cai mais do que o outro, tá certo? Mas tem um que pouco cai, então é nesse que eu estou jogando um gásinho aí, né? Mas se cair, vocês vão acertar. O capacitor, que são capacitores ou condensadores, armazenam energia elétrica num campo elétrico. Como é que ele armazena essa energia? Eu vou colocar aqui o laser. Ele armazena através do armazenamento de carga elétrica. Olha só, capacitor, carga elétrica, tá bom? Esta é a representação dele no circuito. Olha, o capacitor são 2 barras, ok? Que quando ligado a uma bateria, que é a DDP, armazena uma carga Q. Tá? Só que essa carga que é armazenada está relacionada com a capacidade do capacitor armazenar carga. Essa capacidade nós chamamos de capacitância. É o valor do capacitor, é a magnitude do capacitor. Logo, né, a energia armazenada, já estou dando aí a equação para vocês. Olha, presta bem atenção. CV ao quadrado sobre 2. Né? Esta equação ela tem a mesma cara daquela que o professor Márcio Benício falou para vocês, da energia cinética, mv quadrado sobre 2, da energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2, tá certo? O professor Márcio falou agora de energia mecânica para vocês, né? Então, a energia potencial armazenada por um capacitor é CV quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C, que vem de onde? Vem exatamente daí. Como eu falei agora há pouco, o que foi que eu falei? A carga armazenada, ela tem uma dependência com uma propriedade do capacitor, e essa propriedade é a sua capacitância. Tá bom? Pois muito bem. Vamos agora para o segundo dispositivo, o resistor elétrico. O resistor é o bagunceiro, ele não armazena nada, é aquele cara que pega o dinheiro e gasta, não tem aquele cara que pega o dinheiro? Tem aqueles que se controlam, né? Tá certo? Tem vários colegas, professores, né? Que quando pega uma grana assim alta, vai para farra, vai para o bar e tudo mais, tudo bem, mas é a escolha dele, né? Muito bem, esse é o resistor. Por que o resistor? Ele não armazena nada, ele não economiza nada. Ele torra tudo. O que é que o resistor torra? Energia elétrica. Tá? Através do efeito Joule. Efeito Joule, não esqueça, né? Passou a corrente elétrica, o dispositivo aquece. Então tem aí, né? Olha, o pessoal usa muito para alisar o cabelo, a chapinha, né? A chapinha é um exemplo de resistor elétrico. Ferro de passar roupa, nós já falamos sobre isso, né? Consome muita energia, né? Por isso daí, né, a ideia do consumo racional, aquela galera que gosta na hora, eu vou sair com essa roupa aqui, passa na hora, esquenta lá, passa lá, inclusive lá no colchão, né? Isso não é forma, né, de economizar. Chuveiro elétrico, exatamente. Secador de cabelo e assim vai. Tudo que você liga na tomada, esquenta, é um resistor, tá bom? Tem resistor. Então, esse resistor, ele torra a energia, ele dissipa a energia elétrica. E o que é interessante a gente saber do resistor? Está ele aí do lado, né? Um resistor ligado a uma bateria, uma tensão, por ele passando a corrente. Tá? O que é importante a gente saber? Que cai sempre, né? O que mais cai no Enem, né? É a potência dissipada. Essa potência dissipada pode ser calculada de 2 formas. Assim como a energia aqui, ó, armazenada pelo capacitor,
né, que é CV quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C, onde Q é a carga armazenada, capacitor, carga. Não esquece desse detalhe. Bom, geralmente a gente usa essa expressão aqui quando a gente tem uma associação em série de resistores. A S aqui, associação em série. Por quê? Porque a intensidade de corrente é a mesma. A gente vai já falar, tá? A corrente é a mesma na associação em série. Quando é que eu vou usar o V quadrado sobre R? Quando eu tiver uma associação em paralelo. Quando eu tiver uma associação em paralelo, eu uso. Detalhe, a associação em paralelo é a que a gente usa, que a gente utiliza nas nossas residências, nas fábricas, etc. Tá certo? Não esquece desse detalhe, né? Nas nossas residências, as associações são todas em paralelo, tá bom? Ou seja, não corre o risco de você desligar uma lâmpada e apagar outra coisa lá na tua casa, tá? Tá legal? Então é tudo paralelo. Não esquece desse detalhe, paralelo, mesma tensão, né? A gente vai falar daqui a pouco dele. E o você ri, tá bom? O você ri foi o que eu utilizei aqui, olha. Então, no primeiro caso, na série, eu estou usando RI vezes I, que é a potência, né, da RI quadrado, e tirando o valor de I, V sobre R, V quadrado sobre R, essa é a expressão. Todo tempo eu estou dando uma relação com a propriedade, né? O C é a propriedade. Aqui o R é a propriedade do material. É aí que está guardado a propriedade do material. E esse que pouquíssimo é falado, né? São os indutores ou bobinas magnéticas. Gente, tecnologicamente, a humanidade está dando um passo muito profundo, muito grande em termos de armazenamento de informação ou velocidade de processamento. Já existem várias pessoas produzindo aí sistemas magnéticos que são utilizados para armazenar, né? Muita gente já tem memória magnética, né? Para armazenar informações. Detalhe, ela armazena mais que esse tipo de memória que a gente está acostumado a trabalhar, que é a memória que a gente utiliza, o capacitor MOS, tá bom? Utiliza o capacitor. Então, indutores ou bobinas magnéticos armazenam, então tem dois que armazenam, né? Capacitores e indutores armazenam energia elétrica. Só que o capacitor é no campo elétrico e o indutor é no campo magnético. Olha um exemplo aqui. Isso aqui vocês já ouviram falar, isso aqui é um eletroímã, né? Um eletroímã. Um eletroímã, tá? É junto, tá, gente? Um eletroímã. O que é um eletroímã, né? Você tem uma bobina, liga numa fonte e o que vai acontecer? Ele se torna um ímã. E o ímã, geralmente, ele é conhecido, né, com a presença de dois polos, o polo norte e o polo sul, tá bom? A representação do circuito aí da bobina, ou o circuito que envolve aí um indutor ou bobina magnética, é esse que está aí do lado, olha. Tem uma voltagem, ok? Tem uma voltagem. Quando eu aplico essa voltagem a um indutor, ele armazena esse cara aqui, ó. Espera aqui, estou errado aqui. Esse cara aqui, ele é fluxo, esse φ, índice B, é o fluxo de campo magnético. Rapaz, eu estou atrapalhado aqui, não vai dar certo. Magnético. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas vocês não estão só cansados, tá? A gente está junto. Estou desde cedo aqui na universidade, trabalhando. Então, enquanto que o capacitor armazena carga,
O indutor armazena fluxo de campo magnético. E a partir desse fluxo de campo magnético é que nós temos armazenada a energia. Qual é a equação da energia? Olha só, essas energias estão nos perturbando hoje, né? Primeiro foi o professor Márcio e agora a gente, ó. Energia armazenado, tá certo? Armazenado no campo magnético por um indutor, por um eletroímã. U é igual a L quadrado dividido por 2. Quem é o L nessa história, né? Coisa nova, né? Quem é o L? O L é a indutância, é o valor do indutor. Então, L é a indutância. É aí que está a propriedade do material. Tá bom? Então, se existe um dispositivo que armazena energia no campo magnético, quem é responsável por isso é a indutância. E está aqui a relação. Olha só, gente, como é parecidíssima com aquela primeira. Ó. Aqui o fluxo de campo magnético é L vezes I, ou seja, o fluxo de campo magnético é a indutância vezes a intensidade decorrente. Essa indutância no SI, ela é dada em Henry. Henry. É o H, tá bom? Geralmente se utiliza os submúltiplos, milli-Henry, né? Milésima parte do Henry. Tá bom? Pessoal aí que é meu aluno lá em edificações, a gente vai ver isso ainda, tá? Só que não dá tempo, porque a prova agora é domingo, né? De repente cai isso aí, era para ter visto antes e tudo mais. Mas pronto, a gente está dando aqui, né? Então, nós temos 3 dispositivos que lidam com energia diretamente, né? O capacitor que armazena energia no campo elétrico, está ali a equação, CV quadrado sobre 2, Q quadrado sobre 2C, tá bom? A gente já viu isso, né? O resistor que não armazena nada, ele dissipa, ele torra, R quadrado, V quadrado sobre R, tá? E o indutor, que armazena energia no campo magnético, aí tem a ver com ímã, né? L quadrado sobre 2, onde L é a indutância, ou seja, o valor do indutor. Então, um apanhado geral, e a gente vai para essa questão. Cara, quando eu vi essa questão, vou dizer assim, olha, essa questão é de física mesmo ou é de história, hein? Ou de geografia? O cara conta uma história todinha aí, né? Sobre o touchscreen, que é aquele toque, né, na tela, né, que você faz, a gente usa isso no celular, hoje, mais do que nunca, né? Então, ele vai explicar aqui. Aí, olha, presta bem atenção, texto muito grande, vem para cá. O elemento de armazenamento de carga análogo ao segundo sistema. Olha, carga, armazenamento de carga análogo ao segundo sistema. Então, meu amigo, eu não preciso nem ler o primeiro, né? Na verdade, eu nem precisava ver o segundo, mas vamos lá. Mas aí tu vai dizer assim, cara, mas armazenamento de carga não é resistor, resistor torra. Indutor nem tem na alternativa. Receptor não armazena, né? Armazena carga, só um cara armazena carga. E esse cara é o capacitor. O que é o capacitor, por exemplo, né? Ele armazena carga, assim como a bateria, o gerador armazena. Qual é a diferença entre um capacitor e a bateria? Simples, é que o capacitor descarrega toda aquela energia armazenada num tempo muito curto. Tá certo? Então, a utilização no flash de uma máquina fotográfica, o capacitor está lá carregado. E quando eu ligo o flash, ele descarrega lá, pá, de uma vez. Por quê? Se fosse uma bateria, seria lentamente. Então, não ia dar aquela claridade forte,
que dá a lâmpada do flash. Ok, galera? Alguma dúvida aí nessa questão? Acredito que não, né? A gente está fazendo exatamente um resumo em cima da questão, que é só para você chegar e correr para a galera. Tá? Beleza, vamos lá. Associação de resistores elétricos. A gente já viu na aula passada, né? Associação em série, né? Os resistores são percorridos pela mesma corrente, tá? O equivalente dele é dado pela soma das resistências, ou seja, está bem aqui o equivalente, ó. O que é o equivalente, hein? É aquele capaz de substituir todos os associados sem alterar o efeito. A gente já sabe que o efeito do resistor é dissipar a energia elétrica. Então, se eu somar a energia dissipada pelo R1 com a energia dissipada pelo R2 e pelo R3, vai dar a energia dissipada pelo equivalente. Esse é o efeito, né? No paralelo, olha só no paralelo aí, como é que fica, olha. Quando é que eu tenho uma associação em paralelo de resistores? Qualquer associação em paralelo, a ADDP é a mesma para eles. Então, se eu pegar aqui, ó, vou colocar aqui a canetinha, esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, todos os resistores de resistência R1, R2, R3 estão entre os pontos A e B, inclusive a própria bateria. Então, sem, esquecer daqui para domingo, na série, a corrente é a mesma, portanto, a intensidade de corrente vai ser a mesma, e no paralelo, a tensão elétrica, a DDP, vai ser a mesma. Novamente, a história aqui do circuito equivalente. Mas como é que eu calculo esta resistência equivalente? Através dessa conta aí, que é difícil de fazer, principalmente quando você tem 3 minutos para fazer uma questão, na média. Tá bom? Quando você tem 3 minutos para fazer uma questão. Muito bem. Como é que vem? Vem esses casos particulares. Quando eu tenho 2, eu vou direto, olha, produto pela soma, beleza? Se eu tenho 2 diferentes, eu vou direto, produto pela soma. E se eu tenho resistores idênticos, pega a resistência comum e divide pelo número de resistores. Pega a resistência comum e divide pelo número de resistores. Baseado no que foi visto sobre os elementos, capacitores, resistores e indutores. E aqui, especificamente a associação de resistores, vamos fazer essa questão 3. Bom, essa questão 3 diz o seguinte, que nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule, dissipação de energia elétrica. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e o valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. Por que tem aqui chave seletora? Porque é aquela... Eu cheguei até a comentar com meus alunos ontem, É onde tem posição verão, posição inverno. Posição verão, a água está morna. Posição inverno, a água está mais quente. Tá? E quando você mexe naquela chavinha lá, chavezinha do chuveiro elétrico, o que você está fazendo é mudando a posição do contato. Tá bom? Pois muito bem. No quadro estão indicados os valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Os modelos são A, B, C, D e E, cada um com uma letra, Cada um com uma letra, ok? A gente está cheio de carapanã aqui, tá? Então, onde é que está o chuveiro? Está numa residência. Se está numa residência, fala para mim. A potência dissipada é igual a V² sobre R. Tá bom? V² sobre R.
Então, olha só, de posse dessa equação aqui, eu já posso saber quem é que tem a maior potência entre o A e o B. Tá bom? Entre o A e o B, já que, preste atenção que isso vai cair na matemática, tá? Para a mesma tensão, como é que a potência varia com a resistência? Inversamente. Eu estou escrevendo, tá? Prova de matemática. Inversamente proporcional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir como PDF e já pedir para o André postar para mim esse material aqui, tá bom? Então, para a mesma tensão elétrica, para a mesma DDP, tá certo? Eu já sei aqui, ó, quem é que tem maior potência desses dois aqui? É claro que é o B, a potência do B, tá? Vai assumir valores maior do que a potência do A. Por que, você vai perguntar? Porque aqui, olha, no A eu só tenho uma resistência de 5 ohms. Ah, tudo bem. Aqui no B eu tenho uma resistência de 3,2 ohm, ok? E aqui uma de 6,2 ohm, mas eu quero a maior potência. Então, a maior potência vai ser para esse cara aqui de 3,2. Como 3,2 é menor, olha aqui, inversamente proporcional, então eu vou ter uma potência maior no B, tá bom? Então, já era a letra A. Agora, bora para cá, para o C, para o D e para o E. Por quê? C, D e E, a potência, a DDP é a mesma, tá bom? Então, vamos utilizar o mesmo raciocínio. Quem é que vai ter uma resistência menor aqui? Olha, tudo bem que aqui no C eu posso ter uma resistência de 17,3, que seria aquela lá para o verão, mas eu posso ter essa daqui de 8 ohms, tá? Como aqui é um resistor de fio, e a gente já viu que para um resistor de fio, tá certo? A resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então, quando eu pego só uma parte do fio, a resistência é menor. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho a menor, é a 10, e aqui a menor, a 10,5. Então, entre esses de 220 volts de tensão, tá? O PC tem uma potência, né? A potência do C é maior do que a potência do D, que por sua vez é maior do que a potência do E. Exatamente por quê? Porque quem tem menor resistência é aqui o C. Menor resistência de 8 ohms. Tá? Vai ser o inverno, né? Como você liga a chave seletora no inverno. E aí? Então, não pode ser a letra D e nem pode ser a letra E. E agora? Como é que a gente vai fazer? Observe o seguinte, que esta resistência aqui é de 8 ohms, tá? Mas observa também que eu tenho que elevar esse rapaz aqui ao quadrado, né? Então, quando o 220 vai ao quadrado, né? A potência dá 48 ao quadrado, 48.400. Enquanto que o 127 ao quadrado é menor. Então, eu estou por essas duas aqui, mas o fato, né? Esse é o fato, tá? Como a tensão, ela vai diretamente ao quadrado, né? Ela é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, o 220 vai ganhar. Então, a alternativa correta, tá? O chuveiro é o chuveiro C e a alternativa correta é a letra C. Então, de qualquer maneira, se você utiliza a equação correta, residência,
associação em paralelo. Você vai começar a eliminar, desculpa, alternativas. Vocês viram como a gente eliminou, de novo, 3 alternativas, tá? 3 alternativas, ficamos só com 2, tá bom? Aí o chute já fica mais fácil de ser acertado, né? Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos para outra. Eu tinha até separado aqui um espaço para fazer isso. De novo, a associação de resistores. Olha só. Enem 2020, tá? O adaptador de tomada tipo T, figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Isso não é uma boa. Isso não é um consumo racional. Pendurar vários aparelhos numa tomada só, tu vai aquecer esse rapaz aí. E como os fabricantes querem vender mais do que os outros, né, eles acabam utilizando materiais que não são bons materiais. Então, cuidado, né, aí com os benjamins da vida, não é isso? É o que a gente chama de benjamin, né? Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo. O que ele falou aí? Superaquecê-lo. Opa! Se está aquecendo é porque tem resistor na jogada. Então é isso que você deve. E ele coloca aí, né? E, consequentemente, provocar um incêndio. Já na figura 2A, aí ele misturou muito A com B, com C, com D, com as alternativas, né? Na figura, representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador da resistência, ao adaptador de resistência Rzinho. Vou colocar aqui o laser. Gente, ele já diz como é que é ligado. Isso daqui, olha, né, é uma série, tá bom? Eu estou colocando Rzinho em série com Rzão. Na figura 2B, está representado um circuito. Agora são 3 aparelhos pendurados lá. São 3 aparelhos pendurados lá, né? De resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, aí vem a chave, né? Vem a chave, ó. Em ambos os circuitos, e a gente já era para esperar que fosse, porque é uma residência, né? Os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica, ou seja, aqui, né, a diferença de potencial é a mesma para os dois. Então, novamente vem a potência dissipada aí, né? Porque é aquecimento, então, novamente vem a potência dissipada. Muito bem. Considere todos os resistores ômicos, ou seja, a resistência é constante. Comparando-se, né, a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento, onde é que vai aquecer mais? Na 2B, que eu tenho mais aparelho pendurado lá, né? Mas por que aquece? Por causa da potência que aumenta. Por que a potência aumenta? Porque a resistência associada diminui. Tá bom? Então, novamente, potência dissipada é V² dividido por R, que no caso aqui vai ser REC, né? Agora eu vou aproveitar aqui. Muito bem. Na primeira associação, né? Na figura 2A, a resistência equivalente, cara, é muito difícil isso, né? Rzinho mais Rzão. Na figura 2B, a resistência equivalente é Rzinho. Olha só aqui, resistores idênticos, né? Em paralelo.
Como é que eu faço quando eu tenho resistores idênticos em paralelo? Eu pego o valor comum e divido pelo número deles. No caso, são 3. Então, vai dar R sobre 3. Então, eu vou marcar aqui, ó, esse cara como REC A e esse outro aqui como REC B. Tá bom? Como o REC correspondente à figura 2A eu cometi ali uma falha, mas eu vou rapidamente apagar. Foi mal. É maior que o REC B, claro que é maior, né? Por que é maior? Porque aqui eu estou somando com R, e aqui eu estou somando só com 1/3 do R. Vamos supor que esse R seja... você pode fazer isso na prova. Eu não sei fazer com letra, eu vou fazer com número. Então, eu vou supor que esse R vale 9 ohms. Tá bom? Então, e o Rzinho? 1 ohm. Então, ali vai ficar 1 com mais 9, 10. Olha, se eu colocar aqui, você pode fazer isso, tá, gente? Então, mais, isso daqui vai dar 10 ohms. E aqui, 1 com mais 3, que vai dar 4 ohms. Ou seja, o REC correspondente ao A é maior. Então, se isso é verdade, usando essa expressão, já que a tensão é a mesma, quanto maior a resistência, menor a potência e vice-versa. Então, vai haver uma inversão aqui, né? A potência, né, dissipada na figura 2A é menor do que a potência dissipada na figura 2B. Tá bom? Muito bem. O que é que acontece, né? A tensão vai ser a mesma. O que é que acontece se a resistência elétrica, né? A potência aqui já está dizendo, mas aqui não tem, olha, só é tensão corrente. Tensão corrente. Tá bom? Só voltando aqui, calma lá, que foi pro final, não sei por quê. Ninguém mandou ela pro final. Calma. É aqui. Bora. Muito bem. O que acontece com a corrente? O que vocês acham? O que vocês acham? Para poder superaquecer. A corrente aumentou ou diminuiu? Fala para mim no chat. Rápido. Para superaquecer. Né? A corrente aumenta ou diminui para superaquecer? Fala para mim aí. Aumenta, né? Então, aumento de corrente, né? A corrente, esse povo aqui não está em série, ó. Está aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês. Série. E aqui também, série. Então, a corrente não pode aumentar só no Rzão. A corrente tem que aumentar entre C e D. Então, aumento de corrente, né? Aumento de corrente, porque, olha, não é aumento de tensão, gente. Tensão é a mesma, né? Houve um aumento de resistência equivalente? Não. Houve uma diminuição. Aí sobrou para a letra B, aumento de corrente em R. Será que é só no R que vai aumentar? Não, vai aumentar entre C e D. Tá certo? Então, alternativa correta. Desde o Daniel. Bom, vamos partir para outra. Aí é uma sequência agora, ó. Pode fazer. Professor, com licença, boa noite, pessoal. Agora, há um tempo atrás, uns dias atrás, o meu disjuntor, ele via disparando por conta de uns pequenos curtos que está tendo uma casa num poste à frente, né, que é na mesma rede, certo? Certo. Então, a nossa tensão aqui é 110 normal.
Então, eu estava tão aborrecido de tanto o meu disjuntor disparar por conta desses pequenos curtos, né? E ele terminou queimando e eu fui na estância aqui do lado e eu me aborreci. E digo, poxa, para parar de estar disparando, aí eu comprei o disjuntor, o de maior potência, e inclusive de 200, Maior amperagem. maior Maior amperagem, perdão, amperagem. isso. E liguei na corrente, ele é 220, liguei na corrente 110. Então, o que foi que eu notei? É como se eu tivesse antes um cano de meia com uma vazão, e agora, quando eu coloquei esse disjuntor de 210 com uma amperagem maior, é como se eu tivesse um cano de... Aliás, antes era um cano de 1/4, agora é um cano de meia com uma vazão dobrada, tá entendendo? Até minha geladeira está fabricando mais gelo. O senhor acredita que a minha conta de luz vai vir alterada por conta desse disjuntor de maior amperagem? Não, ela vai vir alterada porque tu está usando por muito tempo um circuito que tem problema. Então, na verdade, você não pode fazer isso, porque aquela amperagem, ela é, na verdade, uma forma de proteção do circuito. Se está disparando, é porque tem algo de errado. O correto é você verificar por que está tendo aquele aumento de corrente. O correto é esse. Se você utilizar, né, um disjuntor, né, com uma amperagem maior, você está correndo o risco de ter um curto-circuito na sua casa. Tá certo? Porque aí ele não vai disparar. Por quê? Porque ele tem uma amperagem maior, né? O limite dele é maior. Então, você tem que tomar cuidado. Eu acho um risco muito, muito grande. É um risco muito grande. Tem que chamar alguém que entenda de eletricidade para tentar resolver esse problema. É sério, viu, mano? É sério. Vocês estão correndo um risco muito grande. Tá bom? Só para fazer esse comentário aí, tá? Beleza? Então, olha só. De novo, a ideia do touchscreen, né? Muitos smartphones, agora no Enem de 2018, e tablets, não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar, né, a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, que é esse exemplo que está embaixo, formadas basicamente por duas camadas de material condutor. Hoje é feito, né, com capacitor, né, menos arriscado, que resistiu à dissipação de energia, né, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Ou seja, quando você aperta ali, né, você está fazendo exatamente um contato entre essas duas camadas, só que agora é por capacitor, e antigamente era resistor, mais arriscado ainda. Tá? Mas ainda assim nós temos baixas correntes, não corre o risco, né? A imagem é uma simplificação do circuito, deixa eu ver, do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Tá? Aí vem a questão agora. Qual é a resistência equivalente no circuito? Qual é a resistência equivalente no circuito provocado com um toque que fecha o circuito no ponto A? Olha, aqui eu já eliminei ali a parte de cima e gostaria de chamar a atenção para vocês aqui. Presta bem atenção, que em 2017 caiu uma questão do sorvete lá, e se você não tivesse atento lá para esses detalhes, você vai errar. Não era tão trivial, hein? Não era trivial. Então, bem aqui, vamos chamar esse ponto aqui, onde se divide a corrente aqui de A, tá bom? E bem aqui, ó, esse ponto de B. Agora, só que aqui é A também, vou mudar aqui, tá? Vou escrever C para não confundir. CB.
aqui C, e bem aqui já tem o A, né? Quando ele encosta no ponto A, isso aqui fecha, ó. Isso aqui vai fechar, ó. Pá. Fechou o circuito aí. Quando ele fechou o circuito, o que acontece com a corrente? Ela vem bem aqui, encontra esse ponto, se divide, né? Aqui é o I, aqui é I1, aqui é o I2, se dividiu. Quando esse ponto não tem nenhum, esse caminho aqui não tem nenhum resistor, então ele pode ser juntado. Então aqui também é A, ou seja, quando encosta o A é o A, né? Mas notem que a corrente não vai poder passar pelo B, porque o B está aberto, circuito aberto, corrente zero. E como é que eu poderia representar esse circuito? Simples, gente. Inclusive, foi um que eu utilizei aí, né, nos exercícios com meus alunos e também na aula que eu dei de resistores aqui no pré-ENEM. Só, olha como fica simples, ó. Quando você entende que aquele rapaz ali não vai ser percorrido por corrente, você o elimina. Então, bem, opa, faltou um aqui, né? Faltou esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui está, ó, o ponto C. Aqui está, ó, o ponto A. E aqui está o ponto B, ó. Então, entre C e A, eu tenho 2 em paralelo, tá bom? De 4 kΩ, tem 1 quilo aqui, né? O quilo equivale a 1000 ohms. Aqui é a força eletromotriz do gerador, e aqui também 4 kΩ. Então, ficou fácil, por quê? Porque agora você vai fazer esse paralelo aqui, e quando você fizer esse paralelo, eles são idênticos, não precisa nem fazer produto pela soma, é só dividir aqui, 4 dividido por 2, dá 2 kΩ. Então, agora, o que foi que me restou? Aqui o C e aqui o B, né? Não, é o B, né? Não era para ser B, que o B está aqui em cima, agora já foi. Tá? Vou colocar aqui CD, pronto, para ninguém brigar. Que o B já está aqui, né? Aqui é o D. Então, aqui eu tenho um de 2 e aqui eu tenho um de 4. Fala para mim, quanto é a resistência equivalente disso aqui, gente? É uma série, né? Se é uma série, é só somar 2 com 4, que dá 6 kΩ, e correr para a galera. Tá bom? Então, notem bem, aparentemente era um circuito mais complexo, mas pelo fato esse que está aqui, olha, entre A e B, ter sido eliminado, já era. Tá bom? Ele já foi eliminado aí, né? Então, ele não entra na história aí. Outro que parece, né? Mas aí tem uma complexidade a mais. Por que eu digo que tem uma complexidade a mais? Tá bom? Porque, né, ele diz o seguinte, um fusível é um dispositivo de proteção, tá? Lá dentro do disjuntor tem um fusível também, só que ele é um fusível magnético. Ele dispara, né? Lá dentro do disjuntor. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuito, curto-circuito, né? Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Por que ele queima? Para não deixar pegar fogo lá para dentro. Essa que é a ideia, e também a ideia do disjuntor, tá bom? Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte
uma corrente nominal de 500 amperes. Vamos logo fazer aqui a transformação, né? Dividido por 1000, isso daqui dá quanto? Acho que é 0,5 ampere. Beleza. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Olha só aqui, preste atenção. Se eu tenho o valor máximo da corrente que pode passar aqui nesse rapaz, eu tenho o valor máximo da corrente que pode passar, que é de quanto? Valor máximo, 0,5 ampere. Então, eu vou poder calcular a tensão máxima aqui, ó. A tensão máxima que eu vou ter. De quanto é a tensão máxima? Simples, você ri novamente, ó. Você ri. R vezes I, não é isso? O R é de quanto? 120 vezes meio. Total, metade de 120, 60 volts. Então, quer dizer que a tensão máxima aqui, nesse de 120, vai ser de 60 volts. Vamos guardar esse cara aí. Tá bom? Vamos guardar esse cara. Vamos analisar aqui, ó, a resistência equivalente desses dois. Notem que eles são o quê? Diferentes, mas são dois. Se eles são dois, eu posso fazer, olha só, produto dividido pela soma. O que foi que eu ensinei aos meus alunos? Que somar é mais simples do que multiplicar. Então, tu coloca logo aqui embaixo, olha, 120 com mais 60, todo e qualquer recém-nascido sabe que vale 180. Olha como a gente não vai fazer conta lá no Enem, que vai demorar muito. 60 por 60 dá 1, 180 por 60 dá 3. Ora, 120 vezes 1 dá 120, dividido por 3, 40. Opa, faltou aí, né? Não dá tempo mais de apagar. Estou riscando por cima, 40 anos. Desses dois aqui. Então, olha só o que é que nós temos agora. Presta atenção. Só um minuto. Tem mais coisa aqui para cima. Mas aí, professor, você vai calcular essa resistência equivalente lá em cima? Eu vou dizer que não é preciso. Por quê? Porque se bem aqui eu colocar um ponto A e aqui eu colocar um ponto B, esses resistores de cima associados, eles estão em paralelos com esses aqui de baixo. É a mesma tensão, que é essa tensão que ele chamou de U aqui. Então, eu não preciso, presta bem atenção, eu não preciso nada da parte de cima. Tá bom? Não é que ela não conte, presta bem atenção. Não é isso que eu estou falando. Cadê? Só um minuto. Não sei por que ela pulou. Tá bom? Não é que eu não precise. Mas isso daqui não tem utilização. Tá? Pelo fato de que o que eu calcular aqui de tensão vai ser a mesma para cima e para baixo. Ah, eu poderia calcular esse 60 com 30, que eu já até sei quanto é, vai dar 20. Não precisa, gente. O que me interessa aqui é saber que esse rapaz aqui vale 40 ohms e esse outro rapaz vale 40 ohms também, ó. Tá aqui, ó. 40 ohms. E que esse tem uma tensão máxima de quanto? 60 volts. E esse aqui vai ter uma tensão máxima de quanto?
60 volts também. Por quê? Porque eles são percorridos pela mesma corrente, que no caso seria quem, gente? Fala para mim aí. Fala para mim aí, né? Seria a soma dessas duas correntes aqui, ó. Seria a soma dessas duas correntes. Se eu dividir 60 por 40, vai dar 1,5. Mas isso não interessa. Não interessa que eles estão em série. Se eles estão em série e possuem a mesma resistência, cada um fica com 60. Te lembra quando era antigamente aquelas lâmpadas de árvore de Natal? A gente chegava para comprar, só eu quero comprar lâmpada. Aí o cara perguntava de 10 volts ou de 5 volts. Por quê? Porque se o jogo for de 10 lâmpadas, a lâmpada é de 10 volts. Mas se o jogo for de 20 lâmpadas, a lâmpada é de 5 volts. Por quê? 10 vezes 10 dá 100, que é a tensão lá na tomada. 5 vezes 20 dá 100, que é a tensão na tomada. Então a tensão ela se divide por igual, porque as resistências são iguais. Agora é só fazer isso aqui, ó. 60 com mais 60. E correr para a galera com 120 volts. Alternativa D de Daniel. Beleza? Vamos para a última questão, mas antes vamos dar uma passadinha rapidamente naquilo que nós chamamos de associação de geradores elétricos. Geradores elétricos, olha, é uma pilha. Uma pilha é um gerador elétrico, pode ser? Então, eu posso associar as pilhas em série? Pode. E é o que geralmente a gente faz, né? Vai ligando negativo, positivo, negativo, positivo, até fechar o circuito e ligar lá na lanterna, por exemplo. Lanterna de 3 elementos, o pessoal chamava, né? Ou seja, 3 pilhas. Então, o que acontece numa série? Isso daqui é um gerador, tá, gente? O gerador, ele é constituído de força eletromotriz, que é uma voltagem, e mais uma resistência interna. E o circuito equivalente? O circuito equivalente eu vou ter só uma força eletromotriz, que é a força eletromotriz equivalente, e uma só resistência interna. Série, né? Série a gente soma, né? Série a gente soma, tá? Então a força eletromotriz equivalente é a soma das forças associadas e a resistência interna equivalente é a soma das resistências associadas. Paralelo, a gente só vai ficar aqui, ó, paralelo, somente para geradores idênticos. Então tá aqui, ó. Por que esses caras são idênticos? Tem a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Se isso é verdade, o que acontece? Paralelo, a corrente vai se dividir por igual aqui, ó. A corrente que chega aí nesse nó, total é quanto? I. Então vai ser I sobre 3 por cima, I sobre 3 pelo meio, I sobre 3 por baixo. O equivalente é igual, ó. O efeito, gerar energia elétrica. Gerar energia elétrica para um circuito externo. Olha o que acontece na associação em paralelo de geradores idênticos. A força eletromotriz equivalente é sempre a mesma. Sempre o valor de uma delas. Sempre. Então, significa dizer o seguinte: se eu colocar 10 pilhas de 1,5 volt em paralelo, ela só vai me dar 1,5 volt. Nada mais do que isso. E a resistência interna equivalente, só para descargo de consciência. Pega o valor comum das resistências internas e divide pelo número de geradores. Tá? Onde N é o número de geradores. Então, o que tem que ficar registrado? Se eu tiver série, eu somo. E se eu tiver paralelo, de idênticos, não altera. Vai ser sempre a mesma. Gran finale, né? 7. Tirando 7 passa, né? No IF. Não é isso aí?
Isso aconteceu agora, tá, gente? Pensei nisso agora. Enem 2016. Em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com as seguintes especificações. É o que está inscrito lá no bulbo dela. Inscrito, tá? Inscrito. Já passou a prova de redação, tudo bem. Mas não é escrito, é inscrito. 6 volts, 12 watts. O que significa isso? Significa que quando eu ligar a lâmpada a 6 volts, a potência dissipada por ela vai ser de 12 watts. E um conjunto de 4 pilhas, olha só aqui, 4 pilhas de 1,5 volt cada uma. Tá certo? Então, qual a associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Qual é o maior brilho? O maior brilho é a potência que está ali, ó, 12 watts. Paralelo. Se eu tiver associados paralelos, isso aqui vai dar 1,5 volt. 1,5 volt com mais 1,5 volt, total 3 volts. Não chegou no 6. Aqui, 1,5 volt insere com 1,5 volt, 1,5 volt, aqui 1,5 volt. Aqui vai dar 3 volts. Aqui vai dar 3 volts. Só que ela fica em paralelo. Então, o total aqui vai ser de quanto? 3 volts. Paralelo. Na letra C de casa, está na hora de ir. Olha só. Aqui, 1,5 volt. Aqui, 1,5 volt. Vai dar uma volta aqui para enganar as pessoas, mas continua 1,5 volt. 1,5 volt. Soma. 1,5 volt vezes 4, que é a soma, né? Vai dar um total de 6 volts. Portanto, alternativa C de casa. Aqui, só para brincar aqui rapidamente, ó. 1,5 volt aqui, 1,5 volt. Porque são 2 paralelos, né? Que vai ficar em série. Então, o total 1,5 volt mais 1,5 volt dá 3 volts. Aqui é que a lâmpada vai quase não acender. Por quê? Porque se ela é de 6 volts, 12 watts, aqui todo esse polvo aqui, ó, 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt, tudo idêntico, né? Total. Tu entendeste, né, mano? Legal, cara. Eu fico feliz por isso, tá? Fico feliz por isso, de fato. E o que eu tenho para desejar para vocês? Boa prova e seja feliz, tá certo? Fique desse jeito, sorrindo, né? Quando acabar a prova de domingo, você vai sorrir à toa, né? Já dizia o Fala Mansa, estou rindo à toa. Beleza, galera? Valeu a revisão aí? Espero que sim, né? Tá bom, gente?